deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa bem importante. A não compreensão, você não saber, você não compreender qual é a sua identidade, afetará o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Se você não sabe quem você é em Cristo, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E você também não vai reconhecer a sua autoimagem. A sua identidade está escondida em Deus, em Jesus Cristo. E isso é tão importante. Porque hoje ainda, todo mundo aí fora, em algum momento da vida, se pergunta: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual é a minha identidade? Não é assim? E aí as pessoas começam a buscar, querendo descobrir quem elas são, e isso gera, no coração da pessoa, uma crise. Vocês já ouviram falar em crise de identidade? Já ouviram falar de crise de identidade? De crise existencial? Agora, vocês acham que essa crise de identidade é uma coisa de hoje, do nosso tempo? Vocês acham que essa crise de identidade é alguma coisa que está acontecendo agora? Vocês acham que é só uma onda, né? Aí desse pessoal que curte a autoajuda? Ou será que veio depois que surgiram esse tanto de coach que fica querendo levar você a saber quem você é? Qual a sua identidade? Qual o seu propósito? O que é que você está fazendo aqui? O que é que vocês acham? Vocês acham que isso tudo é por causa do tempo que a gente está passando? Não, queridos. Essa crise interior no coração do homem, no coração do ser humano, ela começou bem antes, ó. Começou lá no Éden. Essa crise existencial, essa crise de identidade, ela começou lá no Éden, desde a queda. Quando aquela serpente chega para Eva e ela diz assim: mas foi isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus disse? E gera ali uma dúvida no coração dela. Não foi assim, gente, que a serpente fez com Eva? Foi isso mesmo? Foi assim mesmo que Deus falou? E essa dúvida, ela gera a queda. E com a queda, a imagem e a semelhança de Deus ficou distorcida, deturpada na identidade do homem. Não de Deus, porque Deus não muda. Deus não tem crise de identidade. Mas uma vez que nós somos separados de Deus pelo pecado, aí começou. Aí a nossa semelhança e a nossa imagem, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Né? A gente foi criado nele e por ele, e com o pecado essa identidade, ela ficou comprometida. Ela ficou embaraçada. Sabe quando a Bíblia fala que colocou um véu e a gente agora já não vê a glória de Deus, a gente já não consegue se espelhar nele, e só depois, lá na frente, quando a gente recebe a Jesus, que a gente é tirado esse véu. E nós ainda hoje, mesmo nós que conhecemos ao Senhor, mesmo nós que conhecemos a palavra, mesmo nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, muitas vezes nós nos perguntamos, ou perguntamos para Deus: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Ou vocês nunca perguntaram? Quem já perguntou? Quem já pensou isso? Fala a verdade, gente. Até quando, irmãos? Até quando nós vamos duvidar do que está na palavra de Deus, do que Ele fez e conquistou para nós, do que Ele diz de nós,
Chega. Chega de não sabermos quem somos em Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 1:12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Podem acompanhar aí a leitura? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus. Amém? Se você recebeu Jesus, se você está em Jesus, a sua identidade não está no que você faz. Não é a sua profissão que te define. Se você aceitou Jesus, se você está em Jesus, não é o que você faz que define a sua identidade. Não está também em quem você é ou quem você era antes. A sua identidade não está nisso. Não está em quem as pessoas dizem que você é. Sabe quando as pessoas dizem que a gente é isso ou que a gente é aquilo? Nossa identidade não está nisso. Mas a nossa identidade está em Deus. Não esqueça disso. Não esqueça que a sua identidade está em Deus, está em Cristo Jesus, escondida em Jesus. Que quando você aceitou a Ele, quando você o recebeu no seu coração, você recebeu uma nova identidade. A identidade é o que define uma pessoa, né? Nome, sobrenome, filiação, local e data de nascimento, e até foto da gente está lá. Ela também determina o nosso estilo de vida, o nosso tipo de alimentação, a nossa cultura, o nosso gosto, como é que a gente gosta das coisas. Então, a identidade é o que nós somos na realidade, mas também está relacionada com a ideia que temos de nós mesmos. Quem você diz que é? Quem você pensa que é? Agora, presta atenção, porque devemos considerar esse assunto muito, porque justamente na nossa identidade, na imagem que nós fazemos de nós mesmos, é aonde o inimigo mais ataca. E ele faz com que nos tornemos infrutíferos nas mãos de Deus. É aí, na nossa identidade. É aí. Se minha identidade ela for corrompida, as minhas atitudes também vão ser influenciadas por isso. E os pensamentos que vêm são, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer, eu não dou conta, eu não sou tão importante, ninguém gosta de mim. O que mais? Quais são os pensamentos que vêm quando a gente tem a nossa identidade deturpada? O que a gente pensa? Eu não vou conseguir, isso não é para mim. Será? Será que Deus fez você de um modo que você não vai conseguir? Será? Deus disse que Ele fez tudo bom, que tudo que Ele fez é bom. E agora você vem com esse pensamento de que você não consegue, de que você não é nada, de que você não prospera. Vocês já tiveram esse pensamento? Vocês pensam isso de vez em quando? Quando alguém vem com uma proposta para você fazer alguma coisa, você pensa assim, isso não é para mim, eu não vou dar conta. Então vamos abrir a Bíblia aí novamente, em Êxodo 3, e ficam aí me aguardando que eu vou falar um pouquinho sobre o contexto aí, e vocês vão ler depois comigo o versículo 11. Vocês conhecem essa história, é a história de Moisés, quando ele estava lá no deserto, pastoreando as ovelhas, e ele recebe uma visitação de Deus. Ele vê uma planta, uma sarça, pegando fogo, e aí ele chamou a atenção dele porque ela não se consumia, não acabava, não virava carvão ou cinza.
E aquilo chamou a atenção dele, então ele ouve a voz de Deus, e Deus dá uma ordem para ele, Deus dá uma direção para ele. Mas aí, no versículo 11, ele diz o que para Deus? Vamos ler? Lê, pastor. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? É a pergunta dele para Deus. Sabe, queridos? Sabe o que Deus respondeu para ele? Certamente eu serei contigo. O que Moisés precisava? Deus estava falando com ele, dizendo quem Deus era. Disse para ele, se vocês verem os versículos anteriores, vocês vão ver que Deus vai dizendo para ele todas as coisas. Eu fui com seu pai, eu fui com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os teus antepassados. Ele vê o sobrenatural de Deus ali pegando fogo, aquilo ali um milagre, uma coisa sobrenatural. O que mais Moisés precisava? O que ele queria? Certamente ele conhecia os milagres que Deus tinha feito na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas depois de ouvir a direção de Deus, porque Deus disse para ele, você vai para o Egito, você vai tirar o povo de lá. Deus deu toda a direção para ele. Ele teve medo. Ele teve medo, igual a gente. Como a gente faz? Conhecemos a Deus, conhecemos as suas promessas, sabemos que Ele é fiel. Mesmo assim, entramos em crise e perguntamos para Ele: é isso mesmo, Senhor? Sou eu mesmo que você quer que faça isso? Eu acho que Deus escolheu errado. Isso não é para mim, eu não tenho capacidade, eu travo. Foi assim que Moisés fez. Ele entrou em crise. Quem sou eu? E Deus responde, mostrando quem Deus é. Certamente eu irei contigo. Não é assim que Deus faz com a gente? Porque a gente pensa que a gente vai na nossa força, na força do nosso braço. E Deus está dizendo, eu serei contigo. Se Deus te chamar para fazer algo, Deus vai ser com você. A insegurança, as comparações que a gente faz, as disputas, elas diariamente vão nos bombardeando, sabe? Com informações que mudam a nossa percepção de quem somos em Deus, sobre nós mesmos, e algumas vezes duvidamos de que foi Deus mesmo quem nos chamou. Duvidamos desse ser que Deus criou, como se Ele tivesse criado errado. E isso acontece, queridos, porque não reconhecemos a nossa identidade em Deus. Só por isso. Porque em vez de olharmos para Ele, nós olhamos no espelho e achamos que aquela pessoa ali no espelho vai nos levar a algum lugar. A gente fala muito hoje de autoconhecimento. Parece que a gente acha que se a gente se conhecer, a gente vai dar conta. A gente não vai dar conta. É importante se conhecer, para você saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, para você aprimorar algumas coisas na sua vida. Mas não é o autoconhecimento que vai te dar vitória, que vai te dar segurança. Deus tem um propósito único para cada pessoa. E Ele espera criar em nós uma identidade singular, diferente, sabe? Não somos iguais, não adianta eu querer ser outra pessoa, querer fazer o que a outra pessoa faz, ou fazer aquilo que alguém manda que eu faça. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. E entender quem somos, a nossa identidade, vai ser a única maneira da gente alcançar segurança nas nossas escolhas. Porque aí a gente não vai ficar pensando no que o outro tem, a gente não vai ficar pensando no que o outro conquistou, no que o outro é. A gente vai acabar com esse negócio de comparação e viver a vontade de Deus para a nossa vida. Que é diferente.
quando estamos firmados nele, nós nos sentimos seguros. Quando estamos seguros em Deus, a respeito da nossa identidade, de quem nós somos dele, a gente não sente inveja do outro, do que o outro está fazendo, do que o outro está conquistando. Sabe por quê? Porque lá em Efésios 4:11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem um chamado. Mas sabe quando a gente vai descobrir isso? Quando a gente tiver o conhecimento, o discernimento da nossa identidade em Cristo. Nós temos duas identidades, né, gente? Uma natural, que é representada aqui pelas informações que eu li aqui na estante, né, que está todas no nosso RG. E uma espiritual. Uma identidade espiritual, que está representada pelo que nós somos de fato diante de Deus. Essa é mais importante. Vamos falar um pouquinho dela? Não precisa vocês abrirem, mas em Números, a gente tem um bom exemplo de pessoas de Deus, do povo de Deus, com problemas sérios em sua identidade espiritual. Moisés agora já está mais íntimo de Deus, ele já está com a sua identidade mais definida, e aí, pelas experiências, né, ele já não está mais com aquela, sou eu, não sou, eu vou, não vou, eu faço, não faço. Mas nesse episódio aqui, ele envia 12 príncipes de Canaã para ir ver a terra que Deus falou que daria a ele, espiar a terra que Deus havia prometido a eles. E os 12 vão, e eles ficam maravilhados. Uau! Uau, que região é essa? Olha a qualidade desses frutos, meu Deus! Eles confirmaram que a terra era realmente o que Deus disse, ela manava leite e mel, do jeito que Deus falou. Josué e Caleb estavam animados. Eles ficaram, vamos logo, vamos possuir essa terra, confiando em Deus, no que Deus disse, que daria a terra para eles. Já os outros 10, eles chegaram à conclusão totalmente diferente, oposta ao que Josué e Caleb falaram, né? Josué e Caleb, diante das dificuldades, eles tinham consciência da identidade deles espiritual, que Deus estava do lado deles e que mesmo sendo fracos, né, mais fracos que o inimigo, eles venceriam todas as batalhas, porque Deus era com ele, porque Deus tinha dado para eles, porque Deus tinha feito uma promessa. Então eles estavam inabaláveis, na posição, sabendo quem eles eram em Cristo, escolhidos de Deus. Escolhidos, chamados para conquistar, para vencer. Já os outros 10 sentiam-se como gafanhotos diante dos inimigos. E eles contaminaram todo mundo com essa conversa. Está vendo como é ruim, gente, quando a gente não sabe quem nós somos em Cristo? Além da gente não conquistar o que Deus tem para nós ainda impedimos os outros de conquistar. Porque a nossa fala é negativa. O nosso medo, ele contagia os outros. Então, eles contaminaram todo o povo para recuar. Temos que enxergar exatamente como Deus nos vê. O que a palavra dele diz de nós. Pensar em nós como ele pensa. O que é que ele fala de mim? O que é que a Bíblia fala? Quem sou eu para Deus? Porque, gente, a gente não pode ser como esses 10 espias, sabe? Que ao voltar, eles olharam para eles e disseram assim, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha como é que eles se viam, como gafanhotos.
quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós não somos nada, não valemos nada. Isso é mentira do diabo. Isso não é o que Deus pensa de você. Esse não é o que Deus fez para você, não é esse o lugar que Deus te colocou. Quantas vezes você não enxerga e ainda aceita essa voz que não é de Deus? A gente tem que entender, tem que crer e tem que declarar. Tem que declarar, eu não enxergo, eu não aceito me enxergar de uma forma diferente do que Deus me enxerga. Eu quero me enxergar da forma, do jeito que Deus me enxerga. Se Ele disse que eu posso, eu posso. Se Ele me chamou para fazer, Ele vai me ajudar e eu vou fazer. Estou dizendo que é fácil. Porque a voz do inimigo, ela vem sempre na nossa cabeça, né, e diz que a gente não é capaz, diz que a gente não vai conseguir, diz que a gente... vocês sabem. Tenho certeza que ele fala na cabeça de vocês também. Ou não fala? Ou é fácil para vocês? Mas se a gente percebe que Deus tem um plano pessoal e exclusivo para cada um de nós, se deixarmos de nos preocupar com tantas outras coisas e olhar para aquilo que é importante e seguir o plano de Deus, cumprir a vontade dEle. Sabe, queridos, quanto mais tempo nós meditamos na palavra de Deus, quanto mais tempo nós oramos, quanto mais tempo a gente lê a Bíblia, quanto mais tempo a gente se conecta com Ele, a gente investe tempo no nosso relacionamento com Ele, mais vamos compreender quem Ele é e quem somos nele. E muitos de nós perdem. Perde e deixa de viver a plenitude, a vida abundante. Deixa de viver uma vida de bênção, de maravilhas. Porque nunca se enxergam da maneira certa. Sabe o filho, aquele filho, irmão do pródigo, aquele filho que não se achava filho. Ele era filho, mas ele não se achava filho, ele se colocava como um servo. Então ele não desfrutou da festa. Ele não ganhou um bezerro para comer com os amigos dele. Porque ele não se enxergava filho. O problema não era o pai. O pai amava os dois. O problema não é Deus. Deus ama todos nós. Ele diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem plano para todos nós. Ele quer usar todos nós. O problema é a gente. É o jeito que a gente recebe, é o jeito que a gente olha as coisas. Então nós perdemos de viver a plenitude de Deus para a nossa vida, porque nunca nos enxergamos da maneira certa, como filhos de Deus. Vamos ter que lutar contra esses pensamentos. Vamos ter que estudar mais a palavra de Deus. Vamos ter que buscar mais de Deus. Não é fácil. Mas aqueles 10 espias que se viam como gafanhotos, eles morreram. Eles não entraram na terra prometida. E a não compreensão da nossa identidade, ela afetará o cumprimento do nosso propósito. Porém, Josué e Caleb, eles herdaram a terra prometida. Eles entraram na terra porque eles se viam do mesmo jeito que Deus os via. Eles conquistaram, enquanto os outros ficaram de fora. O que você quer para você? Você quer conhecer, compreender a sua identidade? Você quer saber quem você é em Deus? A palavra de Deus diz que você é filho de Deus. A palavra de Deus diz que você é um escolhido. A palavra de Deus diz que você é amado, amado do Pai.
que você tem um chamado, que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Todos aqueles que receberam ao Senhor, Ele deu o direito de se tornar filho dele. Filho. Coloque isso no seu coração. Quando o inimigo vier falar coisas para você, que você não pode, que você não é, que você é isso, que você é aquilo, diga, eu sou filho de Deus. Sai para lá. Eu sou filha de Deus. Eu sou uma escolhida. Eu sou amada. Deus tem prazer em me ajudar. Diga para você mesmo. O apóstolo Paulo, ele orava pelo pessoal de Éfeso, né? Para que eles fossem iluminados, os olhos do entendimento, e que Deus, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, em Efésios 1, 16 e 18. Isso é Paulo orando pelo aquele povo lá, que tinha os olhos cobertos, e que não estavam vendo nem entendendo a glória de Deus. E Paulo diz, Senhor, dá espírito de sabedoria, de revelação, para que eles venham entender. Ilumina, Deus, os olhos do entendimento deles. Porque o nosso problema, queridos, nosso maior problema, não é que nós não estamos em Cristo, porque nós já o recebemos e nós estamos em Cristo. É que nós não vemos, não percebemos, não temos revelação, não temos consciência do que nós somos e do que nós recebemos de Deus, nosso Pai. Esse é o nosso problema. Por isso que tanto as nossas crianças, como nós todos, precisamos descobrir a nossa identidade em Cristo. O que Ele nos deu, o que Ele já nos deu, o que já é nosso. A nossa herança. Se você não sabe, você precisa aprender. Você precisa buscar na Bíblia. Você precisa perguntar ao Senhor, Deus, quem eu sou em Ti, Pai? O que Tu queres? Porque Deus quer coisa grande, gente. Deus não faz coisas pequenas. Deus não tem sonho pequeno para ninguém. Ele diz, eu é que sei os sonhos que tenho a respeito de vocês. Eu é que sei. É como se Deus estivesse falando assim, ai, se você acreditasse. Ai, se você deixasse eu te usar. Se você desse um lugar para mim na sua vida. Ah, se você me buscasse. Esse é o nosso problema. Nós estamos em Cristo, mas nós estamos cegos. Nós precisamos dessa oração de Paulo. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, Pai. Nos dá um espírito de sabedoria e de revelação. Porque sem esse entendimento, nós não vamos experimentar a liberdade, a frutificação, a plenitude. Não vamos desfrutar a nossa verdadeira identidade espiritual em Cristo, como está escrito na palavra. E a gente não vai ter nada disso. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já fomos abençoados. Jesus já providenciou tudo. Deus já providenciou tudo que nós precisamos. Ele nos elegeu em Cristo. Antes da fundação do mundo. Antes mesmo da gente nascer, já estávamos em Cristo. Essa é a nossa verdadeira origem. A nossa origem está em Cristo. Temos um sangue espiritual correndo em nossas veias. Nós somos cidadãos dos céus. E você que é um cidadão do céu, um filho de Deus, um escolhido, vive assim? Como aquele filho que era servo do próprio pai, que tinha uma fazenda, que era rico e queria abençoar a vida dele. Porque é assim que muitos de nós vivem. Não é assim?
Deus nos ressuscitou em Cristo. Nos fez assentar em lugares celestiais. O nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa velha identidade, elas morreram. Nós somos nova criatura. E estamos nos lugares celestiais, temos uma nova identidade. A nossa origem está em Deus. Eu não sei como é que você se vê. Estou falando aqui, mas eu não sei o que passa aí no seu coração, na sua cabeça. Não sei se a sua identidade está distorcida aos teus olhos. Eu não sei se você se sente como Deus fala, ou se você se sente com incapacidade. Não sei se você tem sentimento de não poder fazer as coisas, de não ter tido oportunidade na vida, de impotência, de desespero. Se você tem medo do amanhã, medo de não conseguir. Se você se vê como gafanhoto, será que é assim que você se vê? Pequeno, desprezível, não importante. E fica sempre perguntando para Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que eu, Senhor? Por que eu estou nessa posição? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou assim? Por que eu não consigo, Senhor? Como se fosse Deus o culpado. E você pergunta para Ele, quem sou eu? Sabe quem Deus? Sabe que Deus, assim como Ele respondeu para Moisés, Ele responde para a gente. Ele sabe quem você é. E Ele responde do mesmo jeito. Eu serei contigo. Creia. Creia. Deus tem um propósito para você. Você tem valor para Ele. Você tem mais valor do que o que você pensa que tem. Ele te ama. E tudo que passa na sua vida, que às vezes você não entende, que é difícil, sabe? É só um treino. Um treino para você ser aquele que Deus planejou que você fosse. Mais forte, mais preparado, mais destemido, mais corajoso. Será que foi fácil para o povo lutar contra gigantes e tomar aquela terra? A força. Deus era com eles, mas eles que lutaram. O que não dá é para ficar de braço cruzado, acomodado, como um gafanhoto. Deus te ama. Tudo que passa na sua vida é só um treino. Nada é por acaso. Agora levanta e toma posse de filho de Deus. Levanta, estou falando sério. Levanta. O que vocês estão fazendo sentados? Podem levantar. Levanta. Fecha os teus olhos, fale com o Pai. Peça perdão a Ele pelas muitas vezes que você disse, não posso, eu não consigo. Porque isso ofende a Deus. Porque você tem Ele na sua vida. Você tem Deus na sua vida, você não pode falar que você não consegue, que você não vai dar conta. Não se enxergue como gafanhoto, se enxergue como Deus te vê. Feche teus olhos, fale com o Senhor agora. Coloca a sua vida diante dEle. Você quer perguntar quem você é em Deus? Pergunte para Ele, Ele vai te dizer. Eu desafio você nessa hora a perguntar ao Espírito Santo de Deus quem é você para Ele. Pergunte a Deus, quem sou eu para o Senhor? O que tu queres de mim, Senhor? Peça ajuda a Ele. Diga para Ele que você aceita a identidade que Ele lhe deu. A identidade que Ele tem para você. Diga, eu sei, Senhor, que os teus planos para mim são altos e grandes e bons. E eu recebo. Mesmo que seja difícil, eu vou confiar.
Mesmo que eu tenha medo, eu vou prosseguir. Eu sou tua filha, eu sou teu filho. Eu creio, Senhor. Pai, obrigada por a nossa identidade em Ti, Senhor. Somos filhos amados do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco, porque Teu desejo é que sejamos mais que vencedores. Que nos assentemos em Cristo nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor, por ser única, de um jeito único, porque foi assim que o Senhor me planejou. Nós aceitamos, Pai, nós aceitamos os Teus propósitos, os Teus planos para a nossa vida. Nós nos vemos como o Senhor nos vê, filhos amados. Nós nos vemos, Senhor, como a Tua palavra diz que nós somos, escolhidos, chamados. Diga, querido, eu consigo, eu posso, eu confio, eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Aleluias.